claridade eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais da vida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nas serras da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó Pátria amada, os filhos desse sol na escola gentil, Pátria amada, Brasil. Solicito do nobre vereador Jesus Martins que proceda à leitura de um texto bíblico. Assim diz a palavra, o jugo de Jesus, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Aos 7 a dias pedido de do vista mês do de novo dezembro vereador de Sérgio 2015, Nishimoto. Submeto em discussão e votação o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior feita pelo novo vereador Sérgio Nishimoto. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da matéria do expediente do dia. Correspondências recebida. Caixa Econômica Federal, ofício número 2375/2015. A Sua Excelência, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Jales. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, atendendo ao disposto do artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 14/12/2015, no valor de R$ 147.650, na conta vinculada ao contrato de repasse número 815296/2014, processo número 102.2289-35, firmado com a Prefeitura Municipal de Jales, assinado em 31/12/2014, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sobre a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto execução de recapeamento asfáltico em vias da cidade. Respeitosamente, Newelder Tarsus Cavalheiros Honorato, gerente filial. Caixa Econômica Federal, ofício 2359/2015. A Sua Excelência, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Jales. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 9/12/2015, no valor de R$ 68.913, na conta vinculada ao contrato de repasse número 0336777-81/2010, convênio Sincov, número 735.874, firmado com a Prefeitura Municipal de Jales, assinado em 19/11/2010, no âmbito do programa Esporte e Lazer na Cidade, sob a gestão do Ministério de Esporte, que tem por objeto modernização de praças esportivas. Respeitosamente, Newelder Tarsus Cavalheiro Honorato, gerente de filial. Proposituras dos senhores vereadores. Propositura do vereador Jesus Martins Batista. Indicação número 121/2015. Jesus Martins Batista, vereador à Câmara Municipal de Jales, no uso de suas atribuições legais. Apresento e solicito o encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Pedro Manuel Calado Moraes, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que se fizerem necessária, objetivando a construção de um sarjetão na esquina da rua Jaçanã com a rua Romano Bigoto, no conjunto habitacional Coab Dercílio Joaquim de Carvalho.
Indicação número 122/2015. Jesus Martins Batista, vereador à Câmara Municipal de Jales, no uso de suas atribuições legais, apresenta e solicita o encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Pedro Manuel Calado Moraes, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que se fizerem necessárias, objetivando o recapeamento da rua Romano Biguto, no quarteirão entre a rua Jaçanã e a rua Simão de Souza Nobre, no conjunto habitacional Dercílio Joaquim de Carvalho. Indicação número 123/2015. Jesus Martins Batista, vereador à Câmara Municipal de Jales, no uso de suas atribuições legais, apresenta e solicita o encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Pedro Manuel Calado Moraes, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que se fizerem necessárias, objetivando a realização de uma operação tapa-buracos na rua Rosário Galego Mian, no Jardim São Gabriel. Propositura do vereador Nivaldo Batista de Oliveira. Requerimento número 181/2015 será lido e discutido posteriormente. Proposituras em conjunto. Requerimento número 180/2015 será lido e discutido posteriormente. Requerimento 182/2015 será lido e discutido posteriormente. Projeto de lei número 118/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio à Associação Comunitária Muriá. Projeto de lei número 119/2015, assunto que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social mediante instrumento próprio à Sociedade Assistencial e Cultural Região da Alta Araraquarense, Projeto Sacra, autoria Poder Executivo. Projeto de lei número 120/2015, assunto que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, autoria Poder Executivo. Projeto de lei número 121/2015, assunto que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio ao Lar Transitório São Francisco de Assis, autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 122/2015, assunto que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio ao Lar dos Velhinhos, São Vicente de Paula de Jales, autoria Poder Executivo. Projeto de lei número 123/2015, assunto que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio ao Consórcio Intermunicipal de Direitos da Criança e do Adolescente do Noroeste Paulista, Coreca, Casa de Passagem Regime de Abrigo, autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 124/2015, assunto que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio
a Casa de Apoio ao Migrante, regime de abrigo. Autoria: Poder Executivo. Projeto de Lei número 125/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio, à Casa da Criança de Jales. Autoria: Poder Executivo. Projeto de Lei número 126/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio, à Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente de Jales, a ACAGE. Autor: Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 13/2015, assunto que altera o parágrafo único, redenominando-o, acrescenta os incisos 2º e 3º do artigo 101 da Lei Complementar número 16, de 31 de maio de 1993, com alterações posteriores. Poder Executivo. Senhor presidente, eram essas as matérias a ser lida no expediente do dia. Após a leitura da matéria do expediente do dia, vamos proceder à votação das proposituras dos senhores vereadores. Requerimento número 180/2015. Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista, Luiz Fernando Rosalino, Pérola Maria Fonseca Cardoso e Rivail Rodrigues Júnior, vereadores com assento à Câmara Municipal de Jales, no uso de suas atribuições legais. Considerando que por toda a cidade muitas bocas de lobo estão com as tampas quebradas e que oferecem risco iminente de acidentes, além de vários outros transtornos. Considerando que as tampas das bocas de lobo quebradas também facilitam o entupimento da galeria e que, igualmente, ocorre nos mais diferentes pontos do município. Requerem a douta mesa, após ouvido o plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Pedro Manuel Calado Moraes, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro, a Prefeitura Municipal conta com um plano de ação para proceder à troca das tampas quebradas das bocas de lobo por todas as regiões da cidade. 2. Como existem muitas bocas de lobo entupidas, até quando a Prefeitura Municipal irá realizar a limpeza de desentupimento das mesmas? Plenário Presidente Tancredo Neves, em 14 de dezembro de 2015, assinado os vereadores Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista, Luiz Fernando Rosalino, Pérola Maria Fonseca Cardoso e Rivail Rodrigues Júnior. Em discussão, requerimento 180/2015. Ninguém com a palavra, colocaremos devido ao requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 181/2015. Nivaldo Batista de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Jales, no uso de suas atribuições legais. Considerando ofício recebido pelo Poder Legislativo, encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício CCA número 4733/2015, assinado pela Auditoria Silvia Monteiro, a qual encaminha e informa sobre os autos do processo TC 98/011/12, que apontou ilegalidade na admissão de pessoal por tempo determinado pelo então prefeito Humberto Parini. Requer a douta mesa, após ouvido o plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Pedro Manuel Calado Moraes, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro,
quais foram as providências tomadas pelo Poder Executivo em relação à ilegalidade na admissão de pessoal por tempo determinado por o então prefeito Humberto Parini, conforme apontado no processo TC 984/011/12, em anexo. Plenário Presidente Tancredo Neves, em 14 de dezembro de 2015, assinado o vereador Nivaldo Batista de Oliveira. Em discussão, requerimento 181/2015. Com a palavra o novo vereador Gilberto Alexandre Moraes. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes, ouvintes, Vossa Excelência está fazendo um requerimento no qual foi apontado pelo Tribunal de Contas, no qual foi aceito as contas do prefeito Humberto Parini. Então, diante disso, estamos comprovando a realidade que tinha irregularidade. Se Vossa Excelência está cobrando, é porque tinha irregularidade. E nós temos a consciência e a tranquilidade de ter votado a favor do tribunal, que está aí a prova. Está aí a prova que tem mais uma irregularidade em 2012, como Vossa Excelência pediu esse requerimento, e que nós, na realidade, não tivemos esse cuidado. Então a responsabilidade nossa é grande, sim. Então por isso nós vamos ver essa irregularidade nessas contratações que houve lá nessa época. Muito obrigado. Continue discussão e votação, requerimento 181/2015. Ninguém mais com a palavra, colocaremos devido ao requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Comunico aos senhores vereadores que estão abertas as inscrições para uso da palavra no expediente do dia. Requerimento número 182/2015. Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista, Luiz Fernando Rosalino, Pérola Maria Fonseca Cardoso e Rivail Rodrigues Júnior, vereadores com assento à Câmara Municipal de Jales, nos suas atribuições legais. Considerando que no ano de 2015 a Prefeitura Municipal, assim como em anos anteriores, forneceu transporte para estudantes de nível superior que estudam em instituição de cidades próximas. Considerando que o fornecimento desse transporte aos estudantes tem um custo financeiro para a Prefeitura Municipal, cujo valor efetivo é desconhecido pelos senhores vereadores. Considerando o acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e os estudantes, no qual o Poder Executivo concordou em fornecer, sem custo para os estudantes, 5 ônibus para o transporte no ano de 2016. Requerem a douta mesa, após ouvido o plenário, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Pedro Manuel Calado Moraes, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro, no ano de 2015, qual foi o custo real para a Prefeitura Municipal no transporte oferecido pelo município aos estudantes de nível superior que estudam em instituições de ensino de cidades da região, discriminar mês a mês. 2. Para o ano de 2016, qual é a projeção com estes gastos para a Prefeitura Municipal, tendo por base o novo acordo firmado com estudantes? 3. Qual será o destino dos ônibus no município que deixarão de transportar estudantes para a cidade da região no ano de 2016? Plenário Presidente Tancredo Neves, em 14 de dezembro de 2015, assinado os vereadores Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista, Luiz Fernando Rosalino, Pérola Maria Fonseca Cardoso e Rivail Rodrigues Júnior. Em discussão, requerimento 182/2015. Com a palavra o novo vereador Gilberto Alexandre de Moraes. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento aí
que nós fizemos praticamente não tem mais validade. Ele não tem validade porque está entrando um projeto nesta casa hoje para que seja designado 5 ônibus para o transporte. Era 10 ônibus e agora foi feito um acordo com o representante do sindicato. Estivemos lá no fórum nessa semana, juntamente com o doutor Pedro, para fazer um acordo com os estudantes. E foi definido que a prefeitura vai ceder 5 ônibus, pagando tudo, motorista, combustível e mais outras coisas, no qual foi feito esse acordo junto com o promotor público, doutor Oriovaldo, e que, segundo as pessoas que estavam ali presentes, era 10 ônibus que ia, agora vai 5, e vai ficar mais barato do que está pagando hoje. Por quê? Porque esses ônibus que vão ser contratados, eles vão fazer de Jales a Santa Fé, Jales a Fernandópolis, e dois deles vai para Votuporanga. E para Araçatuba vai os ônibus de Jales. Para ficar mais barato, puseram esse trajeto mais perto, que esses ônibus que vão transportar essas pessoas. Então, eu tenho certeza que esse requerimento não tem quase validade por esse acordo que foi feito essa semana. Esse requerimento tinha feito antes, e agora vamos esperar e na certeza daquilo que foi discutido junto com o promotor público, ficou decidido que é 5 ônibus. Então, por isso que nós agora estamos vendo esse requerimento diante do projeto que está entrando hoje nessa casa para liberar 5 ônibus para o transporte para Votuporanga, Santa Fé do Sul, Fernandópolis e Araçatuba. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 182/2015. Ninguém mais com a palavra, colocaremos devido ao requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que não há mais matéria para ser lida e discutida no expediente do dia. Nada mais havendo para o expediente do dia, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Primeiro vereador inscrito para uso da palavra no expediente do dia, o vereador Gilberto Alexandre de Moraes. Com a palavra o novo vereador Gilberto Alexandre de Moraes. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos aqui hoje mais para falar sobre as notificações que a prefeitura mandou para 5.500 e poucos terrenos na cidade, para que seja feita a limpeza. Realmente precisa. Nós temos a consciência que precisa ser limpado esse terreno pelos seus proprietários. Mas do modo que estava sendo feito, não é correto. Por quê? Eles intimaram as pessoas e deram um prazo de 15 dias para eles limparem o terreno. Tudo bem até aí. E um morador procurou a prefeitura e falou que o terreno dele estava limpo. Se o terreno dele está limpo, automaticamente a prefeitura tem que agora, depois que ela fez a notificação, ela tem que procurar na cidade todos os terrenos que estão sujos e fazer a multa. Mas pediu para que esses moradores tirem uma fotografia e leve até a prefeitura para constar que está limpo. Ora, isso não cabe ao morador fazer isso. Cabe ao município ir agora até lá e verificar se realmente foi limpado ou não. Aí sim, justifica-se a multa. Então eu conversei com algumas pessoas lá da prefeitura e eles ficaram indecisos. Conversei com o Ivan. O Ivan achou que eu estou com a razão e ele também tem a mesma opinião. E vamos torcer que a prefeitura faça isso, porque não é justo que as pessoas que têm seus terrenos, que estão limpos, que sejam multados.
Ou ele tem que levar até a prefeitura uma fotografia do local, um comprovante que ele limpou o terreno. Isso cabe ao município verificar se foi limpo ou não. Se não foi limpo, sim, aí justifica a multa. Então, essa foi uma ida até a prefeitura essa semana. Tive umas 4, 5 reclamações dessa situação. E também, hoje eu tive uma reclamação lá do Distrito 2, que os terrenos da prefeitura estão todos sujos. E realmente é verdade. Vocês vai nas praças pequenas do nosso município e vê a situação. O mato, principalmente em algumas praças que eu visitei hoje, está com mais de 1,5 m de altura de mato. As praças. Você pega os canteiros, e eu vou citar um exemplo, quem quiser passar lá agora vai ver. Lá no jardim, na aclimação com os Estados Unidos. Ali você pega a avenida Eufri Jales, o canteiro está horrível, está um mato só. E você chega nessas pontas, aonde pertence ao município, que é fazer as praças, está lá mato também, braquiária, numa altura enorme. Então, diante disso, o município primeiro tem que limpar o seu, para que venha cobrar da população. Isso não é justo, que se cobre tanto, como esse morador lá do Distrito Industrial falou, que a rua lá do Distrito Industrial não tem condições de passar. Caiu uma árvore lá, precisou dos moradores cortarem a árvore para que eles pudessem passar. Então são situações que a prefeitura tem que fazer uma análise primeiro, fazer a limpeza na parte que é dela, para depois cobrar da população. As praças nossas pequenas dos bairros estão horríveis. Isso não é eu que estou falando não, são moradores que me procuraram, chateados do que está acontecendo. Esperamos que a prefeitura tome uma providência o mais rápido possível daquilo que é seu. Não adianta nada você cobrar dos outros e deixar a sua casa suja. Você fala que a outra casa do vizinho está suja, mas a sua está pior do que a do vizinho. Então nós temos que ter essas condições para que venha realmente tomar as providências legais. E vamos torcer que pelo menos essas praças, esses canteiros centrais do nosso município, seja podado o mais rápido possível, para que eles possam sim tomar as providências legais. Muito obrigado. Senhor presidente, não há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra no expediente do dia. Não havendo mais oradores inscritos, solicito do senhor secretário que proceda à leitura da matéria e da ordem do dia. Projeto de lei número 113/2015, que altera a redação do dispositivo da lei número 2906, de 8 de junho de 2005, autoria do Poder Executivo. O projeto de lei número 113/2015, de autoria do Poder Executivo, entra na ordem do dia da sessão ordinária de hoje, por força do requerimento de urgência especial, número 183/2015, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Jales, e conta com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa e da Assessoria Jurídica da Casa. Em discussão, o projeto de lei número 113/2015. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 116/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar combustível à Associação Antialcoólica de Jales. Autoria do Poder Executivo. O projeto de lei número 116/2015, de autoria do Poder Executivo, entra na ordem do dia da sessão ordinária de hoje, por força do requerimento de urgência especial, número 183/2015, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Jales, e contam com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa
e da assessoria jurídica da Casa. Por favor, os vereadores, tomem seus assentos. Em discussão, o projeto de lei número 116/2015. Ninguém com a palavra, colocaremos devido projeto de lei em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 117/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder veículos rodoviários para o transporte de alunos que frequentem cursos de graduação em instituições de ensino superior e localizadas em cidades da região de Jales e das outras providências. Com a emenda modificativa número 17/2015 e emenda modificativa número 18/2015. O projeto de lei 117/2015, de autoria do Poder Executivo, entra na ordem do dia da sessão ordinária de hoje, por força do requerimento de urgência especial número 183/2015, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Jales, e conta com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa e da assessoria jurídica da Casa. Em discussão, a emenda modificativa número 17/2015. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda modificativa número 18/2015. Ninguém com a palavra, colocaremos a emenda modificativa número 18 em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 117/2015. Ninguém com a palavra, colocaremos devido projeto de lei em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 14/2015, que substitui o anexo 1, aprovado pela lei complementar número 233, de 13 de junho de 2013, com alterações posteriores. O projeto de lei complementar número 14/2015, de autoria do Poder Executivo, entra na ordem do dia da sessão ordinária de hoje, por força do requerimento de urgência especial número 184/2015, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Jales, e contam com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa e da assessoria jurídica da Casa. Em discussão e votação, o projeto de lei número 14/2015. Ninguém com a palavra, colocaremos devido projeto de lei em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 111/2015. Assunto: que revoga a lei número 4.421, de 3 de novembro de 2015. Autoria: Poder Executivo. Em discussão, projeto de lei número 111/2015. Ninguém com a palavra, colocaremos devido projeto de lei em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 112/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual do exercício de 2015, para os fins que se especifica. Autoria: Poder Executivo. Em discussão, o projeto de lei número 112/2015. Ninguém com a palavra, colocaremos devido projeto de lei em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Comunico aos senhores vereadores que estão abertas as inscrições para o uso na palavra explicações pessoais.
Projeto de lei complementar número 12/2015, que amplia a taxa de ocupação máxima de categoria de uso C2.3, constante no quadro número 3, anexo à lei complementar número 41, de 18 de outubro de 1995, com suas alterações posteriores. Autoria: Poder Executivo. Em discussão, o projeto de lei complementar número 12/2015. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 8/2015, que concede a medalha 15 de abril ao excelentíssimo senhor Fernando Antônio de Lima, meritíssimo senhor juiz de direito da vara do juizado especial civil e criminal da comarca de Jales e das outras providências. Assinado, autoria dos vereadores da Câmara Municipal. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 8/2015. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, não há mais matéria a ser discutida e votada na ordem do dia. Nada mais havendo para a ordem do dia, passaremos para as explicações pessoais. Solicito do senhor secretário que proceda a chamada do vereador inscrito para o uso da palavra. O primeiro vereador inscrito, Claudir Aranda da Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, ouvinte de casa, gostaria de fazer um comentário e parabenizar o Messias que está aqui presente, onde eu recebi o comunicado do Ministério Público Federal, da Presidência da República, Secretaria de Aviação Civil, aonde comunica que Jales não será contemplada com valores para a reforma do aeroporto de Jales. Aonde diz também, está aqui à disposição para a imprensa falada, escrita, quem quiser ver a documentação, que ficou para a próxima oportunidade. Vou até ler. Desta forma, o município de Jales não foi contemplado na primeira fase do investimento de logística aeroportos, o que não inclui a possibilidade futura de investimento por parte do governo federal. E será atendida inicialmente pelo aeroporto. A população de Jales poderá ser atendida pelo aeroporto localizado em Fernandópolis. Outra forma de investimento é por meio de programa federal Auxílio a Aeroportos, instituído pela Lei 8.399 de 92, que prevê destinação de recursos para investimento público de interesse regional ou estadual, ou seja, de convênio específico firmado entre o governo estadual e interessados e esta secretaria. Então, portanto, resumidamente, deixar claro para todos, população, parabenizar, Messias, pela sua coragem, pelo seu trabalho. Esse aqui é um requerimento feito, foi protocolado em Brasília, recebi hoje pelos Correios, onde comunica que nosso aeroporto não vai ter investimento do governo federal nessa primeira fase. Então, portanto, fica mais aí a nossa indignação com relação a esse sentido. A luta do nobre colega que toma conta do aeroporto. Fica aqui a imprensa falada, quem quiser tomar conhecimento está em minha posse. Era isso que eu gostaria de dizer. Infelizmente, comunicar que nós mais uma vez ficamos para trás, mas é o seguinte: o que mais importante, nós não podemos é baixar a cabeça diante do fato. Vamos voltar a Brasília, vamos pedir, vamos continuar reivindicando, porque se abaixarmos a cabeça e cruzar os braços,
significa que nós se demos por vencido. E isso para nós não existe no nosso vocabulário. Vamos voltar a Brasília novamente, protocolar, vamos procurar os nossos contatos e tentar viabilizar de outra forma, de outro modelo. Aqui também está dizendo que pode fazer convênio juntamente com o governo do estado ou em entidade particular que queira fazer essa parceria. Era isso que eu gostaria de comunicar a todos os novos vereadores, ao ouvinte de casa. Senhor presidente, muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Gilberto Alexandre de Moraes. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui nesta casa hoje vai ter a votação para a presidência, para o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário. Eu sempre falei uma coisa: você tem que ter caráter de ser homem em tudo aquilo que você faz. Você tem que ter personalidade e nunca trair ninguém dos compromissos que você faz. E eu acredito nesses compromissos. Quando a gente faz, você tem que ter responsabilidade. E essa responsabilidade eu sempre tive. Aqui tem o meu amigo Maurinho, enfermeiro, que está aqui presente hoje. Maurinho, você sabe do golpe que você teve em 2007, 2008, né? Quando você foi traído por algumas pessoas. E eu sempre acreditei que você não precisa só da palavra. A palavra é coisa, você não precisa de documento. A palavra do homem, ela é a mais importante que tem na vida. Quem acredita em Deus, quem tem fé em Deus, sabe daquilo que eles fazem, do seu caráter, da sua honestidade. Isso é importantíssimo. Porque que adianta eu fazer tanto, pedir a Deus tantas coisas e virar as costas para Deus, enganar a Deus e tudo aquilo que você faz? Eu acho que a coisa mais importante da nossa vida é o respeito que a gente tem com o próximo. Se você vai cumprir suas palavras, não sei. Mas você não é obrigado a prometer. A partir da hora que você promete, você tem que cumprir. E isso é bem claro, principalmente naquilo que Deus nos ensinou, que você não é obrigado a cumprir, mas é obrigado quando você promete, você tem que cumprir. E eu acredito ainda nessas pessoas que têm suas palavras e assinam um documento. Eu acredito. A eleição vai ser daqui a pouco. Ata de reunião. Ata de reunião realizada entre os partidos democratas, DEM, Socialista Brasileiro, PSB, dos trabalhadores, PT, com a presença dos respectivos presidentes, representante em 1º de janeiro de 2013, para escolha da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Jales para os anos 2013, 2014, 2015 e 2016. Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2013, às 9 horas, na cidade de Jales, reuniu-se 6 vereadores eleitos pelo partido DEM, PSB e PT: Gilberto Alexandre de Moraes, Gilbertão, Jesus Martins Batista, Jesus da Prefeitura, Nivaldo Batista de Oliveira, Tiquim, Rivail Rodrigues Júnior, Júnior Rodrigues, Pérola Maria Fonseca Cardoso, Luiz Fernando Rosalino, bem como os presidentes ou representantes dos partidos FLA, DEM, Cacaio, PT, Gibão, representante do PSB, onde instalou-se uma reunião visando a formação da chapa para a composição da mesa para o ano de 2013. A reunião foi aberta e os presidentes acordaram que para presidir a mesa diretora, ou seja, os vereadores abaixo assinam, decidiram depositar os seus votos na vereadora Pérola Maria Fonseca de Cardoso para a presidência de 2013. Ato contínuo.
Os vereadores eleitos presentes na reunião, juntamente com o presidente, representante dos partidos, presentes também, acordaram que a presidência da Câmara dos anos seguintes será: 2014, o presidente será Gilberto Alexandre de Moraes. Fui. 2015, o presidente será Nivaldo Batista de Oliveira. Está sendo. 2016, o presidente será Rivail Rodrigues Júnior. Nada mais havendo para tratar, a ata foi lida e assinada pelos presentes. Jales, 1º de janeiro de 2013. Gilberto Alexandre de Moraes, DEM, assinou. Jesus Martins Batista, Jesus da Prefeitura, assinou. Nivaldo Batista de Oliveira Tiquim, assinou. Rivail Rodrigues Júnior, assinou. Pérola Maria Fonseca Cardoso, assinou. Luiz Fernando Rosalino, PT, assinou. Flá, presidente do DEM, assinou. Cacaio, presidente do PT, assinou. Gibão, representante do PSB, assinou. Então foi um acordo, com certeza, de 6 homens que têm caráter, 5 homens têm caráter e uma mulher que também tem, eu acredito nisso. Na verdade, isso daqui eu fiz porque em 2007, 2008, quando então tinha feito um acordo também, nos 4 anos para os presidentes da Câmara, foi quebrado pelo então Partido dos Trabalhadores. E agora, nós estamos aqui, com esse documento assinado por todos, esperamos do seu cumprimento. Isso eu tenho o original, estamos aqui hoje com 10 cópias, que eu fiz questão de tirar para apresentar para cada vereador, o que foi o acordado. Ninguém é obrigado a assinar nada, ninguém é obrigado a fazer nada, principalmente a gente que acredita muito em Deus, que acredita naquilo que a gente faz com responsabilidade. Eu tenho certeza que essas pessoas têm sua responsabilidade e vai concordar com esse documento que foi feito. Na certeza, Júnior, você será eleito hoje o presidente dessa casa, com tudo isso aqui que foi feito e assinado. Isso aqui é público, está aqui na nossa mão. Eu estou lendo aqui para que nós tenhamos respeito naquilo que nós fazemos. Se nós não cumprirmos aqui, nós temos que pegar os nossos documentos, rasgar e estar dizendo a Deus que nós não somos responsáveis. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Luiz Fernando Rosalino. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, população que está aqui nos assistindo, população que está nos ouvindo. Gostaria de salientar que hoje, depois de 1 ano e meio, foi liberada, já para dar início às obras, o recap da Lorival de Souza. Então, a Presidência da República depositou nessa manhã, na manhã de ontem, não tenho certeza, o recurso 50% necessários para se fazer essa obra. É uma obra de R$300 mil, referente a uma emenda parlamentar do deputado Vicente Cândido, e vai recapear a Lorival de Souza, da entrada do Maria Jales até o final do Jardim Alvorada, a última entrada do Jardim Alvorada. Essa verba foi solicitada por mim e pela Pérola, por conta das dificuldades que a população daquela região se encontra, e ela então agora foi liberada, aliás, com a participação do nosso deputado da região, Fausto Pinato. Então, o Fausto Pinato colaborou para a liberação dessa verba, o que nos faz também agradecê-lo. Então, a verba é do deputado Vicente Cândido, um pedido, Vicente Cândido do PT, um pedido nosso, na época intermediada pelo deputado Luiz Fernando Teixeira, que também teve seus votos aqui em Jales. Isso se tornando um dos poucos recaps que a Prefeitura vai conseguir fazer ainda em 2015.
Eu ia até falar um pouco mais da história desse negócio, dessa obra, mas ia envolver a Anice, deixa a Anice para lá, essa já passou. Eu só queria falar uma coisa, referente a um outro assunto. Eu, em momento nenhum, na minha entrevista radiofônica da semana passada, eu dei nome de vereador. É uma inverdade se eu dei um nome de um vereador. O que nós tivemos aí em matérias jornalísticas esse final de semana foi uma conjectura do que eles imaginavam que estava por trás, mas só nós que convivemos aqui dentro vimos o que aconteceu na votação das contas do seu Humberto Parini. Destaca-se também a sequência dos fatos. Não dá para uma pessoa que fala em sono tranquilo, não dá para uma pessoa que fala em cumprimento de acordo, né, ter a ameaça, fazer ameaça quando um vereador se pronuncia. Simplesmente se faz pressões e se faz reuniões em caladas da tarde, não foi da noite, salientando, né, armando uma arapuca política, uma arapuca maldosa, que era de nossa obrigação tentar desarmar. E foi o que fizemos. Tentamos até o último momento desatar essas armadilhas com bom senso e tranquilidade, e o fizemos. E 2016 será um ano bem tranquilo e sereno, eu tenho certeza. Com ameaça velada ou não se faz política. E hoje nós vamos mostrar isso. Não é por medo que se faz política, é por bom senso. Isso nós não podemos perder. Próximo vereador inscrito, Tiago Vandré de Souza Abra. Boa noite, presidente, colegas, público presente e imprensa. Pegar um gancho no que o meu amigo Rosalino falou de liberação de verbas e emendas, começar falando do deputado Fausto Pinato, que é da nossa região, o único deputado federal em atividade no Congresso que nós temos na nossa região. Quando eu estive a última vez em Brasília, solicitamos a ele que intercedesse junto aos órgãos federais para a liberação do Jardim Morumbi, com metade da verba, e também a Rua Adelaide, atrás do Hospital do Câncer. É gostoso quando a pessoa não pergunta assim, é pedido seu, de quem que é o pedido? Não, é para a cidade, vamos lá, vamos ajudar. E assim foi feito. A do Jardim Morumbi, a gente tem que ser, eu nem sei de quem que é o pedido, não é um pedido meu. Mas como eu estava acompanhado do chefe de gabinete, fizemos uma lista de coisas que o deputado poderia ajudar. A Rua Adelaide foi um pedido ao ex-deputado federal João Dado. E na gestão da Anice, essa verba ficou travada por vários problemas, por vários erros de projeto e tal. Bom, então logo nós retornamos de Brasília, houve a liberação para que a prefeitura faça a licitação. Então a gente tem que agradecer o deputado Fausto Pinato por ter ajudado a nossa cidade. Também, logo que o recesso começar em Brasília, ele virá a Jales para anunciar mais novidades na área do esporte. Nessa última visita a Brasília, também fizemos pedidos junto ao Ministério do Esporte e também
na Secretaria Estadual, já que ele tem um ótimo relacionamento com o governador Geraldo Alckmin, e a secretaria é do PRB. O secretário pertence ao PRB. Então, teremos novidades, mas eu acho que isso aí ele vem anunciar pessoalmente, é melhor. Encerrando o ano, a grande conquista foi a Marginal, que foi mais de um ano de luta dos empresários, da prefeitura, e a verba veio e a obra foi realizada. Então, a gente tem que agradecer aqui a deputada Analice Fernandes pela coragem, por ter insistido, por ter batalhado junto com a gente nessa conquista. E aproveitar o final de ano, porque logo vai ser eleição para a presidência da Câmara, desejar a todos um Feliz Natal, um 2016 de muita saúde e paz, e que a nossa cidade caminhe cada vez melhor, a passos largos para melhorar. Muito obrigado, boa noite. Comunico ao senhor presidente que não há mais vereador inscrito para fazer uso das explicações pessoais. Não havendo mais oradores inscritos, dou por encerrada a presente sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão ordinária com a execução sucessiva dos hinos nacional e do município.
cernes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na escola gentil, pátria amada, Brasil. Solicito do nobre vereador Jesus Martins que proceda à leitura de um texto bíblico. Salmo 17. Ouve, Senhor, a justa causa, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Solicito do senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Pedido de vista do nobre vereador. Pedido de vista. Está suspenso por 5 minutos a sessão.
Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Aos 14 dias do mês de dezembro de 2015, realizou-se no plenário... Lê tudo, né? No plenário, o presidente Tancredo Neves, da Câmara Municipal de Jales, vereador Mário José Miranda, a honra regimental, a 54ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jales, presidida pelo vereador Nivaldo Batista de Oliveira e secretariada pelo vereador Jesus Martins Batista, com a presença dos seguintes e demais senhores vereadores: Claudir Aranda da Silva, Fagner Amado Pellarini, Gilberto Alexandre de Moraes, Luiz Fernando Rosalina, Pérola Maria Fonseca Cardoso, Rivail Rodrigues Júnior, Sérgio Yoshimi Nishimoto e Tiago Vandré de Souza Abra. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberta a presente sessão com as execuções sucessivas dos hinos nacional e do município. Em seguida, solicitou do senhor secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, sendo requerida a dispensa da mesma pelo vereador Sérgio Yoshimi Nishimoto. Submetido o requerimento de dispensa da leitura da ata, a sua consequente aprovação em primeira e única discussão e votação. Ambos foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou do senhor secretário que fizesse a leitura da matéria do expediente do dia, do qual constavam indicação número 121/2015. Jesus Martins Batista solicita do executivo a construção de um sarjetão na esquina da rua Jaçanã com a rua Romano Bigotto, no conjunto habitacional Dercílio Joaquim de Carvalho. Indicação 122/2015. Jesus Martins Batista solicita do executivo o recapeamento da rua Romano Bigotto, no quarteirão entre a rua Jaçanã e a rua Simão de Souza Nobre, no conjunto habitacional Dercílio Joaquim de Carvalho. Indicação número 123/2015, do vereador Jesus Martins Batista, solicita do executivo a realização de operação tapa-buracos na rua Rosário Galego Mian, no Jardim São Gabriel. Requerimento número 180/2015, Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista, Luiz Fernando Rosalino, Pérola Maria Fonseca Cardoso e Rivail Rodrigues Júnior. Requerem do executivo informação sobre a existência de algum plano de ação para proceder à troca das tampas quebradas das bocas de lobo por todas as regiões da cidade, bem como sobre a realização de limpeza e desentupimento das mesmas. Requerimento 181/2015, Nivaldo Batista de Oliveira, requer do Executivo informação sobre as providências tomadas pelo Poder Executivo com relação à ilegalidade na admissão de pessoal por tempo determinado pelo então prefeito Humberto Parini, conforme apontado no processo TC 984/011/12, anexos ao requerimento. Requerimento número 182/2015, Gilberto Alexandre de Moraes, Jesus Martins Batista, Luiz Fernando Rosalino, Pérola Maria Fonseca Cardoso e Rivail Rodrigues Júnior.
requerem do Executivo informações sobre o custo do transporte de estudantes do nível superior para estudarem em instituições de cidades da região, fornecido pela Prefeitura Municipal, referente ao ano de 2015, e sobre o projeto deste mesmo custo do ano 2016. Requerimento 183/2015. Os vereadores abaixo-assinados requerem à presidência da Câmara Municipal a inclusão da pauta da sessão ordinária sobre o regime de urgência especial do projeto de lei 103/2015, Poder Executivo. Regime de urgência altera a redação do dispositivo da lei número 2906, de 8 de junho de 2005, Regime de urgência altera a redação do dispositivo da lei número 2906, de 8 de junho de 2005. Número 116/2015, Poder Executivo. Regime de urgência autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar combustível à Associação Antialcoólica de Jales. E número 117/2015, Poder Executivo. Regime de urgência autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder veículos rodoviários para o transporte de alunos que frequentem o curso de graduação em Instituto de Ensino Superior localizado em cidades da região de Jales e das outras providências, que por contar com assinaturas suficientes foi dispensado da votação e automaticamente aprovado nos termos do regimento interno da Câmara Municipal. Requerimento número 184/2015. Os vereadores abaixo assinado requerem da presidência da Câmara Municipal a inclusão da pauta da sessão ordinária, sob regime de urgência especial, o projeto de lei complementar número 14/2015. Poder Executivo. Regime de urgência substitui o anexo 1, aprovado pela lei complementar número 233, de 13 de junho de 2013, com alterações posteriores, que por contar com assinaturas suficientes, foi dispensado da votação e automaticamente aprovado nos termos do regimento interno da Câmara Municipal. Projeto de lei número 118/2015, Poder Executivo. Regime de urgência autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante o instrumento próprio, Associação Comunitária Moriá. Projeto de lei 119/2015, Poder Executivo. Regime de urgência, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio, a Sociedade Assistencial e Cultural da região da Alta Araraquarense, Sacra. Projeto de lei número 120/2015, Poder Executivo. Regime de urgência, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Projeto de lei número 121/2015 do Poder Executivo. Regime de urgência autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio, ao Lar Transitório São Francisco de Assis. Projeto de lei número 122/2015, Poder Executivo. Regime de urgência que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio, ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula de Jales. Projeto de lei número 123/2015, Poder Executivo. Regime de urgência que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio, ao Consórcio Intermunicipal de Direitos da Criança e do Adolescente do Noroeste Paulista, Coreca, Casa de Passagem. Regime de abrigo. Projeto de lei número 124/2015, Poder Executivo. Regime de urgência autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio, à Casa de Apoio ao Migrante. Regime de abrigo. Projeto de lei número 125/2015, Poder Executivo. Regime de urgência autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio, à Casa da Criança de Jales. Projeto de lei 126/2015, Poder Executivo. Regime de urgência que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a título de subvenção social, mediante instrumento próprio, à Associação de Apoio à Criança e Adolescente de Jales, a ACAJ.
E projeto de lei complementar número 3/2015, Poder Executivo, regime de urgência, altera o parágrafo único, redenominando acrescenta o inciso 2º e 3º do artigo 1º da lei complementar número 1631 de maio de 1993, com alterações posteriores. Em seguida, passou para a discussão de votação da propositura constante expediente do dia, requerimento 180/2015, 181/2015 e 182/2015, os quais, submetidos em primeira e única discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Fez uso da palavra o vereador Gilberto Alexandre de Moraes. Não havendo mais oradores inscritos, passou para a ordem do dia, da qual constava o projeto de lei número 103/2015, Poder Executivo, regime de urgência, altera a redação dispositivo da lei número 2906, de 8 de junho de 2005, o qual, submetido em primeira e única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 116/2015, Poder Executivo, regime de urgência, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar combustível à Associação Antialcoólica de Jales, a qual, submetido em primeira e única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 117/2015, Poder Executivo, regime de urgência, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder veículos rodoviários para o transporte de alunos que frequentem cursos de graduação em instituições de ensino superior localizadas em cidades da região de Jales e das outras providências, com emendas modificativas números 17 e 18/2015, as quais, submetidas em primeira e única discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o projeto de lei foi submetido em primeira e única discussão e votação, sendo também aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 14/2015, Poder Executivo, regime de urgência, substitui o anexo 1º aprovado pela lei complementar número 233, de 13 de junho de 2013, com alterações posteriores, o qual, submetido em primeira e única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 111/2015, Poder Executivo, que revoga a lei número 4.421, de 3 de novembro de 2015, o qual, submetido em primeira e única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 112/2015, Poder Executivo, regime de urgência, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual do exercício de 2015 para os fins que se especifica, o qual, submetido em primeira e única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número complementar 12/2015, Poder Executivo, regime de urgência, que amplia a taxa de ocupação máxima da categoria do uso C2.3, constante no quadro número 3, anexo à lei complementar número 41, de 18 de outubro de 1995, com suas alterações posteriores, o qual, submetido em primeira e única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O projeto de decreto legislativo número 8/2015, e os vereadores da Câmara Municipal concedem a medalha 15 de abril ao excelentíssimo senhor Fernando Antônio de Lima, meritíssimo juiz de direito da vara do juízo especial, do juizado especial civil e criminal da comarca de Jales e das outras providências, o qual, submetido em primeira e única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para a ordem do dia, passou-se para as explicações pessoais, fazendo uso da palavra os seguintes senhores vereadores: Claudir Arana da Silva, Gilberto Alexandre de Moraes, Luiz Fernando Rosalino, Tiago André de Souza Abra. Não havendo mais oradores, inscrito o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, da qual, para constar em diretor do Departamento Administrativo da Câmara Municipal de Jales, lavrei a presente ata. Câmara Municipal de Jales, 14 de setembro de 2015. Nivaldo Batista de Oliveira, presidente. Jesus Martins Batista, primeiro secretário. Submetem votação a ata da sessão anterior. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Passaremos agora para a ordem do dia. Nos termos do artigo 14 da Lei Orgânica do Município de Jales e artigo 18 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jales, realizaremos a eleição da mesa, que dirigirá os trabalhos desta casa no exercício de 2016. Cumprindo o disposto do artigo 15 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jales, a votação será aberta. O senhor secretário procederá à chamada por ordem alfabética e o vereador, após assinar a lista de votação, declarará publicamente da tribuna o seu voto, o qual o senhor secretário anotará os votos declarados por cada um dos vereadores. Solicito do senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para a votação. Primeiro vereador, Claudir Aranda da Silva. Senhor presidente, nobres pares, virou um acordo, um desacordo, que eu não tenho acordo com ninguém, respeito os candidatos, ambos do potencial de competência fantástica. Mas eu, diante da situação, eu tomei minha decisão. E gostaria, quem tiver acordo, que se rever. Para continuar os trabalhos que já existe, já vem fazendo. Vou votar para presidente do Nivaldo Batista, vice-presidente Tiago André, primeira secretária Pérola e segundo secretário Nenê do Pet Shop. Essa é a decisão minha diante do que ocorreu. Próximo vereador, Fagner Amado Pelarini. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os ouvintes, público presente. Vou dar sequência na votação. Seguinte, não admiro todos, o trabalho de todos, acho que todos aqui nessa casa são competentes, mas eu acho que, conforme vem fazendo o trabalho, eu prefiro deixar como está. Então, meu voto para presidente, Nivaldo Batista, Tiquinho. Vice-presidente, Tiago Abra. Primeiro secretário, Pérola. Segundo secretário, Nenê do Pet Shop. Obrigado a todos. Próximo vereador, Gilberto Alexandre de Moraes. Senhor presidente, pela honestidade, por aquilo que eu assinei, presidente Júnior Rodrigues, Tivail Rodrigues, vice-presidente Jesus Martins, primeiro secretário Rosalino,
segundo secretário Pérola. Obrigado. Cumprindo a palavra, e esse vereador sempre foi de palavra, não precisa papel assinado, sempre cumpri e vou cumprir até o último dia do meu mandato. Presidente Júnior Rodrigues, vice-presidente Jesus Martins, primeiro secretário Rosalino, segundo secretário Pérola. Próximo, vereador Luiz Fernando Rosalino. Senhores vereadores, cumprimos rigorosamente o nosso acordo até a presente data, quando fui deliberadamente ameaçado na rádio, não pelo companheiro Júnior Rodrigues, né, mas pelo DEM. E não tem cabimento, depois de ameaça, o cumprimento de acordo. Não existe acordo sob ameaça. Dessa forma, presidente Tiquinho, vice-presidente Tiago, como nós não fomos chamados para a reunião da quinta-feira à tarde e nem do domingo, certo? Nós colocamos a primeira secretaria da forma que nós negociamos. Primeira secretária, Pérola. Segundo secretário, Nenê, do Pet Shop. É essa a chapa que eu escolhi. Próximo vereador, Nivaldo Batista de Oliveira. Presidente Júnior Rodrigues, vice Jesus Martins, primeiro secretário Tiago Abra, segundo secretário Nenê, do Pet Shop. Próximo vereador Pérola Maria Fonseca Cardoso. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes e público presente, quanto ao meu voto para presidente, Nivaldo Batista de Oliveira, vice-presidente, Tiago, primeiro secretário, Pérola, segundo secretário,
Nenê do Pet Shop. Próximo vereador, Rivail Rodrigues Júnior. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, público presente. Eu quero deixar claro para todos que hoje eu não estou votando por acordo. Estou votando pela moralidade da política. Nós não podemos vivenciar mais política de 1940, não. E não é porque eu poderia ser beneficiado, não. Estou dizendo de tapete, mas o que usa? É uns palavreados que eu não consigo entender. Eu acho que é o seguinte, ninguém precisa ser unânime. Só que também ninguém precisa passar o rodo no outro. Eu acho que a normalidade na política ela tem que existir, porque senão nós vamos ter políticos novos com pensamentos antigos. Então nós não podemos em momento algum bater em corrupção estadual, federal, porque nós somos iguais. Nós somos iguais e nós precisamos mudar a política por um todo. Se isso não for acontecer, eu falo por mim. Eu não vou baixar a guarda, eu quero tentar a mudança na política, em instâncias municipais, estadual e federal. Se vai demorar 10, 20 ou 30 anos, eu já não sei falar, porque nós precisamos ter oportunidade de ter políticos novos, com pensamentos novos. Presidente, Júnior Rodrigues. Vice-presidente, Jesus Martins. Primeiro secretário, Rosalino. Segundo secretário, Pérola Maria Fonseca. Próximo vereador, Sérgio Yoshimi Nishimoto. Boa noite a todos. Hora da votação. O Sérgio, que aqui hoje vos fala, mais uma vez, uma das poucas vezes que subiu a tribuna, disse há um ano atrás que durante 3 anos foi ignorado. Ninguém pediu voto. Agora chegou 2 papéis. Eu estava em viagem esse final de semana, mas parece que o trem pegou fogo. Agora eu fiquei perdido aqui. Era um pré-acordo, não foi seguido. O outro, parece-me que vai ser o mandato de 2016. Presidente, Nivaldo. Vice-presidente, Tiago. Primeiro secretário, primeira secretária, Pérola. E segundo secretário, Nenê. Este outro perdeu a validade. Obrigado, bom Natal, feliz 2016, bem melhor que 2015, a todos. Próximo vereador, Tiago Vandré de Souza Abra. Muito obrigado. Presidente Tiquinho, vice-presidente Tiago, primeiro secretário Pérola
segundo o secretário Neném. Após a votação, solicito a presença de um representante de cada bancada para acompanhar a finalização do processo de votação feito pelo senhor secretário. Nivaldo Batista de Oliveira, 6 votos. Presidente eleito. Rivail Rodrigues Júnior, 4 votos. Para vice-presidente, Tiago Vandré de Souza Abra, 6 votos. Vice-presidente eleito, Jesus Martins Batista, 4 votos. Para primeiro secretário, Pérola Maria Fonseca Cardoso, 6 votos. Primeiro secretário eleito. Luiz Fernando Rosalino, 3 votos. Tiago Vandré de Souza Abra, 1 voto. Para segundo secretário, Fagner Amado Pellarini, 7 votos. Segundo secretário eleito. Pérola Maria Fonseca Cardoso, 3 votos. Comunico aos nobres que comporão a mesa que dirigirá os trabalhos no exercício de 2016, que nos termos do artigo 18 do Regimento Interno, os menos estarão automaticamente empossados a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Nada mais havendo para a ordem do dia, comunico que o Poder Legislativo de Jales entrará em recesso a partir do dia 16 de dezembro. O reinício da sessão legislativa ordinária é em 1º de fevereiro de 2016, conforme dispõe os artigos 139 e 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jales. Feito os devidos esclarecimentos, dou por encerrada a presente sessão ordinária. Extraordinária.